Salve, salve pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Alisson da SAI de Santa Felicidade para essa minha última aula do cursinho de vocês desse ano, dessa turma, né? Aula 27 sobre a indústria cultural. Infelizmente, pessoal, esse final de ano tá tenso para todo mundo. Tive que arrumar um trampo no período da noite, de forma que eu não consegui dar essa aula ao vivo para vocês. Então, eu não poderia perder, né? Uma aula tal, esse encerramento. Então, a gente conversou e a gente resolveu que eu ia gravar essa aula e deixar disponível para vocês assistirem ela. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos para a conteúdo, né? Então, pessoal, esse termo, a indústria cultural, ele foi cunhado, ele apareceu pela primeira vez a partir da obra desses dois carinhas aqui na frente de vocês no slide. O Marx Horkheimer, que é esse à esquerda da tela, esse que é aparentemente mais velho, que nasceu no finalzinho do século XIX, 1895 e morreu em 73, e o Theodor Adorno, que morreu em 1903, que nasceu em 1903 e morreu em 69, mesmo ano que o homem chegou à Lua. Dois filósofos alemães que faziam parte da escola de Frankfurt, talvez os dois maiores nomes da escola de Frankfurt, junto ali com Herbert Marcuse. Então, esse termo, indústria cultural, vai aparecer no capítulo do livro Dialética de Esclarecimento, que foi publicado em 1947 em conjunto pelos dois autores. Esses autores, então, né, eles escrevem essa obra estimulados por um contexto de forte mudanças trabalhistas e avanços tecnológicos no meio de comunicação, bem como a ascensão de regimes totalitários como o nazifascismo e as duas grandes guerras. Então, pessoal, como vocês sabem, a escola de Frankfurt é um modelo de pensamento, né, uma escola de pensamento que tem a sua raiz ali no marxismo, então eles vão criticar e se basear e fazer essa crítica baseado sempre na luta de classes, né, na distinção entre o proletariado e a burguesia. E eles vão criticar bastante nesse livro Dialética do Esclarecimento os ideais iluministas. Eles vão dizer que os ideais iluministas, como o progresso e o esclarecimento, eles são utilizados a partir dessa revolução cultural e industrial e trabalhista, ou seja, a partir do século XX, principalmente depois das guerras no keynesianismo lá nos Estados Unidos e tal, a gente vai ter bastantes indústrias, né? A gente pode lembrar do Fordismo, do Toyotismo e tal, essas revoluções a gente vai ter. Então, a partir disso, o mascaramento, segundo esses autores, das lutas de classes, assim como vai ficar claro nos slides posteriores aqui a esse. Então, tá. Tendo dito isso, vamos falar especificamente sobre esse termo, né, da indústria cultural. Para Adorno e Horkheimer, o produto artístico passa a ser exclusivamente dependente do mercado, sendo massificado e padronizado. Então lembram lá que a gente já vem falando de arte, dessa ideia do que é arte, do que é belo, lá desde Platão e Aristóteles. Para Platão e Aristóteles é a mímese, né? É esse fazer artístico. A gente passa para a Idade Média, que tem esse ideal voltado para religiosidade, para Deus, para educação. A partir ali da modernidade, do iluminismo, a gente vai ter essa arte voltada para o ser humano, essa arte voltada para nesses ideais de rebeldia, nesses ideais de autonomia do ser humano, nesses ideais mesmo de você ter uma técnica apurada. Então a arte vai ser quase que um sinônimo de conhecimento, um sinônimo de nobreza e tal. Já a partir do século XX, que a gente vai ter esse contexto de revolução industrial e uma determinada revolução artística, e essa ideia, essa tomada muito forte do capitalismo na visão desses autores, o produto artístico, ele passa a ser alguma coisa dependente somente do mercado. Então tudo isso que a gente vai tendo aí
esses pensamentos, da arte como imitação da natureza, da arte ligada ao divino, da arte como emancipação do homem na modernidade. Isso daí vai ser deixado para trás e a arte passa a ser somente um fruto do capitalismo, um fruto do mercado e do capital, de forma que ela vai ser algo padronizado e massificado. Pelo menos para mim, pessoal, é bem difícil a gente falar sobre isso e não pensar na arte hoje em dia, né? Por exemplo, a gente tem as músicas hoje em dia que são feitas a partir de algoritmos. Ou seja, você pega os grandes hits lá, se você vai lá no Top 50 Brasil, Top 50 Mundo lá no Spotify, a gente vai ver que é tudo meio parecido, né? Porque essas músicas são feitas por algoritmos, ou seja, eles pegam os algoritmos, vão lá no Spotify e eles veem o que as pessoas estão escutando e eles compõem essa música, da mesma forma que os compositores fazem a letra, né? Eles veem o que as pessoas estão escutando bastante, o que as pessoas querem ouvir, o que elas gostam de ouvir e fazem a letra sobre esse assunto. Da mesma forma, os filmes, pessoal, se a gente for ver lá os 20 e poucos filmes da franquia lá dos Vingadores, da Marvel lá, eles têm todos a mesma fórmula e tudo mais. A gente vai ter, então, todos são massificados e padronizados. A arte, ela não escapa disso aí. A partir dessa ideia, eu acho que esse é um exemplo bem cabível e isso mostra também a atualidade disso que Adorno e Horkheimer vão estar falando. Dessa forma, a arte sendo massificada e padronizada oferece uma satisfação momentânea, tornando os indivíduos submissos ao monopólio capitalista e acríticos, de forma que não permite a formação da crítica autônoma. O que isso quer dizer? Então, se a arte ela começa a ser massificada e padronizada, ela vai fazer com que o indivíduo que vai lá no cinema ou vai acessar uma música no seu Spotify, no Deezer ou mesmo no YouTube, ele não esteja pensando, por exemplo, assim como os modernos pensavam, de estar adquirindo conhecimento ou de transgredir o ideal da época e tal. Ele está pensando basicamente em ter uma satisfação momentânea. Então, é o que muitas pessoas dizem lá. Eu vou no cinema não para pensar, não para ou escuto uma música não para refletir, ou não para me sentir pesado, me sentir tenso e tal, mas eu escuto uma música para relaxar, eu assisto um filme para relaxar, eu assisto aquele filme que eu posso espairecer, que eu não tenho que pensar em nada, só assistir as cenas. O que o Adorno vai falar disso? Ele vai dizer que isso vai tornar os indivíduos, eles caem, é como se fosse uma armadilha do capitalismo, eles vão cair nessa armadilha e vão se tornar submissos, de forma que eles sempre vão consumir essa arte padronizada, eles sempre vão estar buscando essa satisfação momentânea, e eles vão se tornar acríticos, eles não vão desenvolver uma autonomia de pensamento, justamente porque eles vão estar submissos a esse monopólio capitalista. Ou seja, eles não vão conseguir pensar fora da casinha, digamos assim. Eles não vão conseguir pensar fora da caixa, eles não vão conseguir pensar por si mesmo. Então esse que é o perigo da indústria cultural para Adorno e Horkheimer. Aí, a indústria cultural camufla a luta de classes de forma que ela desarticula qualquer possibilidade de revolta contra o capitalismo. Ela é, antes de mais nada, um mecanismo de controle dos indivíduos. Então, pessoal, essa ideia de tornar os indivíduos submissos e acríticos não é uma coisa feita em vão, né? Ainda que a gente não tenha muito, segundo esses autores, uma consciência, a gente não tenha lá, não é uma teoria da conspiração, que a gente vai ter, por exemplo, as sãs e famílias mais poderosas do mundo que dominam tudo, ou a gente vai ter um grupo seleto de pessoas e tal. O capitalismo, na visão deles, é um sistema que ele se alimenta sozinho, ele é autônomo, ele não depende de ninguém. A gente só precisou pôr ele para rodar, pôr ele para funcionar. A partir disso ele funciona sozinho e ele escraviza até aquelas pessoas que fizeram ele funcionar. Ou seja, o capitalismo, enquanto um sistema tal social,
ele vai usar da indústria cultural, dessa ideia de manter os indivíduos submissos, como um mecanismo de controle, fazendo com que eles não, a partir, né, dessa categoria que ele deixa os indivíduos acríticos, não permitindo que eles façam uma crítica autônoma, ele vai mascarar tudo aquilo que contrapõe ele, tudo aquilo que, de certa forma, expõe as suas fragilidades. Então, o principal problema para Adorno e Horkheimer, nessa ideia de indústria cultural, lembrando que eles são da escola de Frankfurt, de orientação marxista, é que a indústria cultural mascara as lutas de classes. E se um indivíduo ele está preso, né, se ele já está submisso a esse monopólio, é muito difícil que ele tenha consciência da luta de classes e é muito difícil que ele consiga se libertar disso, que ele consiga mudar essas amarras dessa estrutura capitalista. A gente vai ter várias, principalmente em Adorno, pessoal, eu sei disso porque eu tenho mais afinidade por esse autor, é um autor que eu estudo, que eu leio bastante, e a gente vai ter bastante curso sobre ética e tal, e Adorno vai se perguntar várias vezes se é possível uma vida boa numa vida ruim. O que isso quer dizer? Já que o sistema, para ele, na visão dele, né, já que o sistema capitalismo é o responsável, da mesma forma por gerar riqueza na mão de alguns, na mão do 1%, né, ele gera pobreza na mão dos outros, sei lá, 50% da população. Se para ele mesmo esses outros 50% que vivem são classe média alta, são ricos, milionários e bilionários, se é possível para essas pessoas ter uma vida boa, já que o resto da população mundial, metade do mundo, está vivendo em condições extremamente ruins, né? Tá passando fome, sede, sem saneamento, sem educação, sem cultura, sem lazer e tudo mais. Isso é uma grande pergunta que ele vai fazer, né? Se é possível, mesmo as pessoas que têm uma condição boa, têm uma vida boa, ter essa vida ser considerada boa, já que no geral a gente tem uma vida ruim. E ele vai dizer isso porque ele foi um sobrevivente das duas grandes guerras, né? E a gente sabe que essas guerras elas foram geradas no ideal capitalismo mesmo, né? Mesmo que um capitalismo mais antigo, no qual as potências, as grandes potências, elas queriam terra para se desenvolver, território para explorar e tal, mas sim foi causado por ideais capitalistas, expansionistas, imperiais e tudo mais. Então, a partir disso, ele vai se perguntar, né, se foi esses ideais capitalistas e tal que levaram, por exemplo, a gente ter um Auschwitz na Segunda Guerra Mundial, né, que matou 6 milhões de judeus, como que um sistema que promove isso, ele vai conseguir promover uma vida boa também? E essa que é a grande questão da indústria cultural. A partir do momento que essa indústria cultural serve para mascarar tudo isso que eu acabei de falar, né? Essa relação entre Auschwitz e o capitalismo, entre o capitalismo e as guerras, entre o capitalismo e a pobreza, serve para mascarar, na verdade, a consciência de classe, né? Quem é o trabalhador e quem é o patrão. Porque essa que é a crítica que o Adorno e que o Horkheimer vão estar fazendo, então, à indústria cultural. Ela é, antes de mais nada, um mecanismo de controle dos indivíduos que torna os indivíduos acríticos e não permite a autonomia deles, como tornando o produto artístico dependente do mercado, sendo massificado e padronizado. Um bom exemplo disso, pessoal, da massificação e padronização é o filme alemão Metrópolis, um clássico do cinema, né? Que muitas vezes essa massificação e padronização vai significar a diminuição da complexidade de uma obra. Por que esse filme é um grande exemplo, pessoal? Para quem gosta de cinema, gosta de filmes, vale a pena de assistir, porque esse filme aqui ele foi uma revolução na época em que ele foi lançado, em 1927, no comecinho do cinema, ali no comecinho das grandes produções. Nem existia Hollywood ainda, para vocês terem noção. Quer dizer, a cidade de Hollywood existia, né? Não existia Hollywood como esse polo do cinema, né? Como esse polo da indústria cinematográfica. O filme alemão ele foi responsável por grandes avanços, grandes
foram criadas a partir daí algumas das técnicas de efeitos especiais que foram usadas até hoje. Mas qual que é a ideia desse filme? Ele foi gravado, ele tem um roteiro muito sinistro, muito bom. E não vou dar spoilers, mas ele faz a referência assim. A Metrópolis, a cidade de Metrópolis são duas partes, né? Uma parte na superfície, que são os ricos, os políticos e tal. Na parte de baixo são os operários. Então ela tá desde já munida dessa ideia da luta de classes, né? E daí a gente vai ter uma história de amor que vai ser de uma operária e de um cara rico, que eles vão tentar, a partir disso daí, salvar os operários. E vão criar, na verdade, esse robô, esse androide que é parecido com o Frankenstein, e a partir daí a gente vai ter também um cientista louco. Então, essa sinopse que eu dei aqui foi muito ruim, porque faz bastante tempo que eu assisti o filme, mas vale a pena assistir. Mas o que eu quero traçar aqui para vocês é essa ideia de massificação e padronização. E eu trouxe esse filme porque das duas. Tem dois motivos. Ele é um exemplo perfeito e é da época de Adorno e de Horkheimer. E ele é um clássico do cinema. Acho que todo mundo devia assistir esse filme. Mas o que acontece com ele? Esse filme ele foi lançado da primeira vez na Alemanha. Ele tinha mais de 2 horas e meia de filme. E era um roteiro muito complexo. Então o que as gravadoras fizeram? Que eles acharam por bem encurtar o filme. Então eles lançaram uma segunda versão com mais ou menos 2 horas de duração. Mas não satisfeitos, eles encurtaram ainda mais o filme para caber nesse padrãozinho eu falei no slide anterior, que é as pessoas não querem um filme para pensar, que expõe a realidade nua e crua dela no geral, né? Eles querem um filme para você ir lá no cinema, assistir e ficar de boa, relaxado, suavão. Então eles reduziram o filme para 1 hora e pouco 1 hora e meia, 1 hora e 45, acho, de filme. E até hoje, pessoal, se a gente for ver para assistir, é bem difícil a gente achar esse filme na sua versão completa, porque como era aqueles filmes analógicos, né, não era no formato digital, a galera perdia e queimava e apagava, era bem complicada a situação. Felizmente eles acharam, né, a versão original, ela acho que está no museu na Argentina, ou eles acharam lá, eu não me lembro muito bem, mas a gente consegue assistir esse filme com quase 3 horas de duração ainda hoje. Mas na época, como não tinha na internet, não tinha torrent, essas coisas, a pessoa que ia no cinema, que foi no cinema na primeira vez, provavelmente na Alemanha, assistiu o filme inteiro, essa obra-prima, esse clássico do cinema. Quem foi na segunda vez já assistiu um filme recortado, que não fez muito sentido. Na terceira vez, então na terceira remessa do filme, quem foi assistiu um filme completamente distorcido, diferente, mas era um filme que agradava na época, porque era um filme que estava na massa, estava nessa ideia do padrãozinho que a indústria queria. Então esse filme é um bom exemplo, pessoal, e fica aí também para vocês que curtem o cinema e querem se aprofundar nesse tema, assistirem aí. Então, voltando, né, para o nosso tema de fato, a indústria cultural, sempre para Adorno e para Horkheimer, não é a mesma coisa que cultura de massa, pessoal. Por quê? Porque para eles, enquanto a primeira, a indústria cultural é a padronização gerada pelo consumismo e oriunda do capitalismo, do capital, né? A segunda surge do povo sem a pretensão de ser comercializado. Então a gente tem lá, vamos fazer uma distinção aqui. O hip hop que a gente conhece hoje, o rap, né, que está bem hypado, está bem na mídia e tal. A gente tem, por exemplo, figuras como Matuê, tal, aquela poesia acústica e tudo mais. Bem padronizadinho, bem pá. O rap americano também, né, que pelo menos na última década, né, de 2010, 2020 foi bem também. Jay-Z, Chris Brown, Usher, sei lá quem. Estava bem padronizado. Isso é a indústria cultural, mas agora a gente vai ter uma cultura que vem do povo, que não sei se vocês conhecem, tem aquelas batalhas de freestyle que a gente faz lá. A gente não, né? Mas que o pessoal faz bastante. Lá tem a mais famosa Batalha do Museu, lá em Minas Gerais, onde que saiu o Djonga, Hot Ore, FBC.
Daí a gente vai ter também em vários outros estados, no Rio de Janeiro, São Paulo, acho que até aqui em Pinhais, em Curitiba tem. Isso seria uma cultura de massa, porque ela é feita pelo povo, pela simples ideia de fazer a arte, de gostar da arte. Ela não tem a pretensão de ser comercializada, de padronizada. Ou seja, o capitalismo ainda ele não conseguiu colocar as mãos, de acordo com Adorno e Horkheimer, na cultura de massa. Outra ideia da cultura de massa, a gente vai ter no Brasil, por exemplo, as baianas lá, né, do acarajé, aquelas que ficam com aquelas roupas brancas, de turbante, lá na Bahia, ou mesmo o repente, essa cultura do cangaceiro e tal. Ainda que a gente tenha isso na mídia, a gente tenha essa ideia, ela não é muito comercializada, ela não é muito explorada pelo capitalismo, mas é sim uma cultura do povo que vive lá naquela região, é uma cultura deles mesmo. Não é uma coisa que foi criada, ainda que o capitalismo consiga extrair alguma coisa dali, ela não foi criada pensada para ser comercializada, ela não foi feita, como eu disse antes, a partir do algoritmo, ela não foi pensada para bombar, para ser um hit, para ter sucesso de bilheteria e tudo mais, ela foi pensada porque o pessoal vive daquele jeito, é uma cultura que eles fazem, a cultura do repente lá, a gente vai ter o Gonzaguinha, ou o Gonzaga que estourou, mas é o jeito que o pessoal se expressa naquela região. Então eu acho que fica claro, né? A cultura de massa é uma cultura que a galera faz porque é o jeito que eles se expressam e eles não têm a pretensão de ser comercializado. Já a indústria cultural depende do capitalismo. É uma parada que é pensada para bombar. Quando você faz um vídeo lá, quando a galera faz, os produtores fazem lá o filme da Marvel, eles fazem pensando na bilheteria, eles vão fazer pensando, sei lá, em como que eles vão ganhar o maior maior quantia de dinheiro possível. Tanto que eles até adaptam os filmes dele, colocam personagens que não tem no quadrinho, personagens, por exemplo, chineses, para agradar o mercado chinês, porque lá na China tem 1,5 bilhão de pessoas, e eles querem aquele dinheiro da galera de lá. Então ele é feito nos mínimos detalhes pensando em lucrar, em ganhar dinheiro. E já um filme, por exemplo, que a gente vê uma galera que faz cinema, por exemplo, que vai lá e faz um filme no TCC dele, não tá fazendo esse filme para lucrar, para fazer um filme para ganhar milhões e milhões e bilhões de dinheiro. Não, mas ele tá fazendo aquele filme porque ele quer retratar alguma coisa e tudo mais. Então essa que é a diferença da cultura de massa e da indústria cultural. Então, essa ideia da indústria cultural, a gente vai ter grandes grupos empresariais, mais os meios de culturação, que é uma conta simples, né? Os grandes grupos empresariais, mais os grandes meios de comunicação, que vão dizer o que é culturalmente entendido como arte. Por que os grandes grupos empresariais? Porque eles que vão financiar, eles que vão ter esse dinheiro de produzir, e eles que são os donos do capitalismo, né? Eles que são os donos do meio de produção. Lembrando sempre que eu estou falando isso a partir de Adorno e Horkheimer, e eles têm essa ideia a partir do marxismo, né? Então por isso que eles vão pensar isso. E os meios de comunicação, a gente tem que lembrar que eles estão falando já no século XX, pessoal, já existia principalmente rádio e jornal, né? Então eles estão pensando mais também na música, que era o que rolava na época deles. Então o que era a música para eles? O que era a arte? Era aquilo que passava no rádio, era aquilo que tinha o patrocínio, o financiamento lá dos grandes grupos empresariais e aquilo que passava na mídia. Então até hoje, né, a gente vai entender o que é arte. O que é arte? Aquilo que os grandes estúdios fazem, que vai ter o maior patrocínio, que vai ter maior verba, maior dinheiro, fazer um filme, fazer uma música, fazer qualquer coisa, fazer arte custa caro. E os meios de comunicação vão bater nessa tecla e vão explorar. E essa ideia também é o filme. Não adianta o filme ser bom, a gente vai falar, né? Não adianta a música ser boa, não adianta o artista ser bom, se ele tiver um marketing ruim, né? E é aí que entra os meios de comunicação. Então, pessoal, tendo dito tudo isso, parece uma parada meio sem saída, né? Tipo, a gente tá preso mesmo na parada e não tem como sair. Pegou já, gente, a gente não tem mais o que fazer. Mas os autores eles vão falar que ainda é possível alguma crítica na arte que é produzida na margem da indústria cultural.
que a gente entende hoje em dia como uma arte underground, né? Justamente por negar a padronização da indústria cultural, mesmo que não agrade a maioria do público entorpecido por essa indústria. Então, Adorno e Horkheimer vão falar que existe uma arte, sim, que é crítica, existe uma arte fora da indústria cultural, que seria justamente essa arte marginalizada, essa arte underground. O próprio Adorno, ele fazia música, ele bolava umas músicas que eram completamente diferentes da padronização, eram umas músicas desconfortáveis até de se ouvir, porque ele estudava lá e ele, os acordes, os campos harmônicos e tal, e ele fazia a música de uma forma que ela fazia sentido, ela estava de acordo, ela estava dentro da harmonia, mas ele procurava usar os acordes que parecessem que fizessem parecer que a música ela estava fora do arranjo, parecer que gerasse um certo desconforto quem estava ouvindo. Tudo isso com a ideia de sair do padrão mesmo, de gerar esse pensamento, essa crítica da arte. Por que, que a música deles é arte e a minha não, entendeu? O próprio Adorno ele fazia esse tipo de arte underground, né? E essa é a ideia que ele fala, mesmo que o cara que vai fazer uma arte crítica, ele vai ter que ter essa ideia de que ele não vai conseguir agradar aqueles que estão sobre o domínio, que já são fechados, que já estão enclausurados pela indústria cultural. Porque, como eu falei, essa arte underground, ela vai acabar gerando um desconforto, porque ela vai abrir as questões que a indústria cultural ela não consegue... que a indústria cultural ela não toca. Então ela vai fazer o cidadão, o sujeito pensar, ela vai abrir para a realidade. São filmes, por exemplo, são filmes, músicas, quadros, são desconfortáveis, que elas vão causar sentimentos que a pessoa não está acostumada. Então isso, na maioria das vezes, ela vai não agradar o público em geral, pessoal. Então essa que é a ideia. A crítica da arte ela não vai estar na padronização, mas ela vai estar por fora, nessa arte que é marginalizada. A gente pode citar vários exemplos aqui, como os filmes do Godard, lá da década de 60, as músicas undergrounds mesmo, qualquer coisa que geralmente não se adeque muito no público em geral. Então, pessoal, é isso. Espero que essa aula tenha ficado clara, né? Espero que vocês tenham aproveitado esse ano de aulas aí, principalmente nessa disciplina de filosofia. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês saiam com ensinamentos aqui não só para o vestibular, mas também para a vida, né? Conhecimento, pessoal, a gente usa em todas as ocasiões, seja numa conversa com os amigos, seja numa conversa no bar, seja no vestibular, a gente está sempre usando o nosso conhecimento. E como diria o Maquiavel, né? Conhecimento ele é poder. Então, pessoal, boa sorte para vocês nessa caminhada, nessas provas. Espero encontrá-los, vê-los na segunda fase. Espero receber boas notícias. E tamo junto, pessoal. Qualquer coisa, liga a nós, dá um grito que nós vem. Valeu, falou, pessoal. Até a próxima e muito obrigado por participar desse ano caótico aí da minha vida. Eu acho que quem sai ganhando no final das contas, mais do que vocês, sou eu. Valeu, obrigado por tudo. É nóis.